Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje no Brasil celebra-se a solenidade de Todos os Santos. É o domingo seguinte ao dia 1º de novembro. Esta solenidade tem como primeira leitura um trecho do Apocalipse. Este trecho do capítulo 7 está na seção dos 7 selos. O que são os selos? São aqueles que servem para selar um livro escrito por dentro e por fora, o livro dos desígnios secretos de Deus. Ninguém consegue abrir o livro rompendo os selos, a não ser o leão da tribo de Judá, o cordeiro. Ele saiu vencedor e ele pode abrir os selos e dar a conhecer o livro. Jesus, com a sua morte e ressurreição, é capaz de desvendar os mistérios do homem. E assim, João Evangelista, que no Apocalipse chorava muito, porque ninguém, nem na terra, nem no céu, foi julgado digno de abrir o livro, agora já não precisa mais chorar. O Senhor vem para romper os selos e abrir o livro. Ele vai rompendo selo por selo durante a narrativa da seção dos selos do Apocalipse. No meio desta narrativa é que aparece um anjo trazendo uma marca do Deus vivo. Uma marca quer dizer um carimbo, alguma coisa para marcar, para selar. E gritando aos 4 anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mal: não façais mal à terra, não façais mal ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Então eles vão marcar na testa de cada um aqueles que são servos do Senhor. Quem são eles? São 12. 12 quer dizer a perfeição. São mais do que isso, são 12 vezes 12, a perfeição da perfeição. Mas são uma multidão, então são 1000. 12 vezes 12 vezes 1000 é 144 mil, o número simbólico daqueles que foram assinalados na fronte, daqueles que serão poupados dos castigos, porque foram servos do Senhor nosso Deus. Depois, São João Evangelista, que é o vidente do Apocalipse, vê uma multidão imensa que ninguém pode contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, todos eles com vestes brancas e com palmas na mão, e glorificando aquele que está sentado no trono e o Cordeiro. Quem está sentado no trono, nunca se diz o nome dele, é o Pai. O Cordeiro é o Filho. E os anjos que estavam em pé, em volta do trono, e dos anciãos e dos 4 seres vivos, prostravam-se com o rosto em terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. E um dos 24 anciãos que estava rodeando o trono falou com São João Evangelista e perguntou: quem são esses vestidos de vestes brancas? São João devolveu a pergunta: meu senhor, tu é que sabes? Então o ancião respondeu: são os que vieram da grande tribulação. Essa grande tribulação, num sentido mais próximo, é a perseguição de Nero, a igreja daquela época. No sentido geral, é a tribulação que toda a igreja sofre, que todos nós devemos sofrer. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. O sangue é vermelho e não serve para lavar. Mas o sangue do Cordeiro de Deus, sim, ele nos lava de todo o pecado. Mas se Jesus já derramou sangue por nós, por que nós também temos que derramar sangue? Porque nós somos membros dele. E não é justo, diz São Bernardo, que sejamos membros regalados de uma cabeça coroada de espinhos. Se ele sofreu, é justo que nós soframos com ele. O nosso sofrimento, que por si só seria insignificante em valor, a gente une ao de Cristo. O simbolismo do ofertório é misturar uma gotinha de água ao vinho que será consagrado. Assim, nós nos unimos a Cristo. Nós consagramos o vinho, mas nós também estamos lá dentro, para que as nossas ofertas, por pequenas e insignificantes que sejam, se tornem agora aceitáveis a Deus Pai. Portanto, qual é o caminho da santidade?
Qual é o caminho de vestir roupas brancas? A grande tribulação. E dessa ninguém escapa. A igreja sempre passou por grandes tribulações e estamos passando por uma delas. O Salmo 23 pergunta: quem subirá ao monte do Senhor e ficará em sua santa habitação? E a resposta são os puros, os que têm mãos puras, os que têm coração inocente. Mas que pureza será exigida daqueles que vão morar na casa do Senhor? A segunda leitura, tirada da primeira carta de São João, também fala desta pureza. Vede que grande prova de amor, ou que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados seus filhos. E nós o somos, não é uma ficção, é uma realidade. Somos filhos adotivos, mas verdadeiros, porque temos a graça, que é a vida de Deus em nós. Somos filhos, somos herdeiros, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Podemos ter o estado de graça, mas ainda não estamos no estado de glória. A graça que nós conservamos coexiste com o cansaço, com a dor, com o sofrimento e até com a morte. Como será a glória? Quando Jesus se manifestar, quando ele vier na sua glória, não mais humilhado, crucificado, mas ressuscitado e glorioso, seremos semelhantes a ele. O nosso corpo será semelhante ao dele, porque o veremos tal como ele é. Ver a Deus face a face. Este é o desejo de todos nós, consciente ou inconsciente, mas é um desejo que ultrapassa a nossa capacidade. Dizem os grandes teólogos que para nós vermos a Deus face a face, será necessária uma ajuda de Deus, chamada luz da glória, porque nós, pelas nossas forças naturais, não somos capazes disso. Deus tem que nos dar este auxílio sobrenatural. Ver a Deus, não sei se vocês entendem o que é ver a Deus. Quer dizer entender, porque Deus não é visível, Deus é inteligível, Deus é espírito. É verdade que o Filho de Deus se fez homem e assumiu um corpo com uma natureza humana, mas Jesus não tem pessoa humana, ele só tem uma pessoa divina, que é o Filho. Jesus, como Deus, ele pode ser visto não pelos olhos, mas pela inteligência. Quando nós entendemos alguma coisa com a nossa mente, fazemos na nossa mente uma ideia dela. E quanto melhor é o nosso entendimento, mais a nossa ideia se aproxima do objeto que nós entendemos. Mas a visão de Deus não é isso. A visão de Deus não é entender a Deus e formar na sua mente uma ideia de Deus bem próxima do que Ele é. Não é isso. A visão de Deus, pasmem, é você estar de tal modo mergulhado em Deus que nem sequer entre você e Deus há uma ideia. Nem sequer há uma mediação de uma ideia para você entender a Deus. Você e Deus estão imediatamente unidos pelo conhecimento. Esta é a visão de Deus. Dá para perceber que isso é uma coisa imensa, maravilhosa. Dá para perceber que nesse estado ninguém peca, nem consegue pecar, porque estando diante do próprio Deus, que é o sumo bem, que outro bem poderia atraí-lo para cometer um pecado? Os que estão no céu são impecáveis, mas também não têm nenhum merecimento. Os merecimentos são aqui na terra que se adquirem. Quer merecer? Passe pela grande tribulação. É por aqui. O céu é a época de você gozar dos frutos da sua luta aqui na terra, mas por enquanto é preciso lutar. E é só aqui que o sofrimento tem alguma utilidade. No inferno, a utilidade do sofrimento é só castigar os pecados. No purgatório, é descontar as nossas dívidas, mas as almas do purgatório não podem merecer. Ficam na dependência de nós. No céu, ninguém sofre. O sofrimento só é precioso e valioso aqui, onde nós estamos. Por isso, todo aquele que espera nele, que espera em Jesus, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. O desejo de ver a Deus faz com que nós nos purifiquemos. Quanto mais desejamos ver a Deus, mais nós purificamos o nosso coração. Há uma história meio estranha, vou contar como ouvi, de uma cidade em que havia uma lenda. A lenda de que iria surgir alguém naquela cidade que seria o libertador dela. A lenda dizia também que aquele que fosse o libertador da cidade teria o rosto semelhante ao de uma montanha próxima da cidade.
Havia um menino, um jovem, que ficava pensando: qual será esse libertador? E como será a aparência do rosto dele? Então, por muito tempo, ele saía da cidade só para contemplar aquela montanha. Contemplava, 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 contemplava. Um certo dia, quando ele voltou para a cidade, as pessoas o aclamaram: eis o nosso libertador! Por quê? Diz a lenda que de tanto contemplar a montanha, ele se tinha tornado semelhante a ela. Assim, de tanto nós desejarmos ver a Deus, nós podemos nos purificar a ponto de tornar-nos capazes de ver a Deus. O desejo de ver a Deus nos purifica, e somente puros poderíamos ver a Ele. O Evangelho hoje fala da purificação necessária para ver a Deus. Quem verão a Deus? Os puros de coração, está escrito, eles são bem-aventurados. Mas essa pureza se adquire por meio de muita tribulação. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, e quando, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Jesus não nos promete vida fácil, mas ele diz que quando houver a dificuldade, devemos nos alegrar, porque a recompensa será muito grande. Como a nossa recompensa será imensa, Jesus pode chamar de felizes ou bem-aventurados os pobres em espírito, os aflitos, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os que promovem a paz e os perseguidos por causa da justiça. As bem-aventuranças dirigem-se para um futuro de glória, e pensando nesta glória, tudo aqui que sofremos parece brincadeira de criança. Os santos que enxergaram esta glória não podiam conter-se para explicar isso ao povo, ou tentar explicar. Uma dessas santas era Santa Rosa de Lima. Tinha o desejo, se possível, de andar pelas ruas e praças para explicar para todos como é grande o peso de glória que os nossos sofrimentos insignificantes são capazes de conquistar. São João da Cruz dizia que muitos querem ir para o céu, mas poucos querem carregar a cruz, que é a chave que abre o céu. Ele entendeu isso, por isso seu nome era São João da Cruz. Todos os santos, cedo ou tarde, acabaram entendendo o valor da cruz, senão não seriam santos. Se nós estamos no caminho da santidade, ai de nós se não estivermos, temos que descobrir o valor do sofrimento. Devemos aceitar a oferta da cruz feita pelo soldado romano, não como um obstáculo, um empecilho, mas como um presente. Ele poderia ter chamado tantos para carregar a cruz do Redentor da humanidade. Chamou a mim. Devemos aceitar os convites para sofrer, não apenas com resignação, mas com prontidão e com alegria, porque estamos ajudando Jesus a redimir a humanidade e estamos consolando o coração imaculado de Maria, porque ela não pode, naquele momento, carregar a cruz do Filho, mas nós podemos. Se entendermos tudo isso, os sofrimentos não só ficam suportáveis, mas até fáceis. Mas para encontrarmos essa facilidade, procuremos Maria Santíssima. São Luís Maria Guilhom de Montfort diz que as nossas cruzes não seriam toleráveis se Maria Santíssima não as adocicasse. Maria Santíssima é maior do que todos os santos. O culto que prestamos a ela chama-se hiperdulia. Vamos pedir a ela e depois dela ao seu castíssimo esposo São José. O culto a São José se chama protodulia, o primeiro depois de Nossa Senhora, que nos façam correr ao encontro da santidade, imitar os exemplos dos santos, desejar gozar da companhia dos santos e pedir a intercessão de todos os santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.